Hoje é terça-feira, 6h40 da tarde, e tô aqui gravando esse vídeo para registrar para vocês os meus estudos em geometria plana. Eu terminei de concluir essa playlist aqui do professor Ferreto com 28 aulas de geometria plana ontem, um pouco depois do que eu planejava ter terminado. Eu queria ter terminado semana passada, mas enfim, não tem importância. E foi praticamente um mês, quase um mês, que eu comecei em fevereiro a estudar geometria plana. Dia 1 de fevereiro, se eu não me engano. É, um pouco antes até. E hoje é dia 24. Então foram aí uns 25 dias, porque eu acho que eu comecei um dia antes do dia 1º. E eu vou falar aqui para vocês como foi. E para explicar isso, eu vou passando por alguns exercícios aqui. Bem, antes de tudo, o que eu tenho a dizer sobre geometria plana é que, bem, eu fiz, né, no ensino médio, eu estudei geometria plana no ensino médio, mas assim como quase tudo que eu estudei no ensino médio, eu não me lembrava de quase absolutamente mais nada. E as minhas primeiras impressões, e inclusive positivas, foram que ela tem um pouco menos de cálculo, digamos assim, do que as outras matérias que eu já havia estudado. Ela envolve um pouco mais questões analíticas, digamos assim, né? De você ter uma imaginação ali para criar formas, né? Porque, enfim, às vezes você tem que criar novas formas geométricas além das que o exercício te dá para poder resolver o próprio exercício, né? Como a gente vai ver aqui mais adiante. Então, um dos primeiros exercícios que eu fiz, né? Essa daqui foi a primeira aula. Foram esses tipos de exercícios aqui, sabe? De fazer operações com ângulos. Então, por exemplo, aqui você tem 18 graus, aí 38, acho que minutos e 50 segundos, né? Mais 20 graus, 40 minutos e 20 segundos. E aí, por exemplo, aqui se eu for fazer 16 mais 20, eu vou ter 36 graus. Então, 36 graus, 38 minutos. Aí eu pego 40 minutos, passo para lá, que vai dar 78 minutos. Só que os minutos eles não podem ultrapassar de 60. Então, se eu tenho 78, eu fico só com 18 e passo 60 para esse lado aqui. Então, vai ser 37 graus, 18 minutos e 50 segundos. Aí eu adiciono aqueles outros 20 segundos para cá, ficando 70 segundos. Só que não pode passar de 60 segundos, então eu passo 1 minuto para lá e fico só com 10 segundos aqui, ficando assim 37 graus, 19 minutos e 10 segundos. Vamos ver se é isso mesmo. Já faz um tempo que eu fiz isso aqui, então não lembro. É isso mesmo. Então eu não me lembro mais tão bem assim das questões. Uma outra aula também que eu queria pegar aqui para mostrar para vocês é essa daqui, que é a terceira aula. E esse daqui é um conceito que ele diz o seguinte. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui na aula para mostrar para vocês o conceito. Olha só, quando você tem duas retas paralelas e você tem uma reta que traça essas duas, você vai ter aqui, deixa eu dar um zoom, esse ângulo, que a gente vai chamar de alterno externo, se eu não me engano, e esse outro ângulo que a gente chama de alterno interno. E esses dois ângulos eles vão ser iguais, assim como esse daqui vai ser igual com esse daqui. Então, é só você imaginar os dois ângulos que se formam entre essas duas linhas, no caso esse e esse. Só que eles são opostos entre si, um fica para esse lado aqui e outro para o lado de lá, e eles são iguais. E os outros é a mesma coisa, só que ao contrário, eles ficam para fora das linhas, um virado para esse lado e outro virado para aquele lado, e eles são iguais. Então vamos ver uma aplicação disso daqui para vocês entenderem como que funciona na prática. Bem, como eu já disse, faz um bom tempo que eu fiz essas aulas, então eu não me garanto muito bem nos exercícios, mas vamos ver. Então aqui ele está pedindo para determinar x. Então olha só, aqui a gente tem um ângulo de 130 graus. Só que se eu terminar esse ângulo aqui, dá para vocês verem que ele vai formar 180, né? O ângulo raso, ou seja, esse espacinho aqui é 50 graus, né? Porque ele
tem 130, então 130 com 50 fica 180. E aí, olha só, o ângulo X, ele está entre as duas barras. E esse outro ângulo de 50 também está entre as duas barras. E o ângulo X está virado para cá e o outro para lá. Ou seja, X é igual a esse ângulo aqui, então X é igual a 50. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. X é igual a 50. Vamos para mais um exemplo. E essa daqui é a aula 5, ok? E aí, ok, aqui na aula 5 as coisas já ficam um pouco mais complicadas, né? E aí aqui você também tem um conceito, cara, que é de ângulos opostos ao vértice. Então, por exemplo, vocês estão vendo esses dois ângulos aqui, y e y, eles são iguais. Por que que eles são iguais? Porque tem um vértice entre eles e eles estão um do lado oposto ao outro. E aqui, cara, entre uma coisa na geometria também que eu acho muito interessante e que no início eu tive muita dificuldade de entender, que é a junção da geometria com a álgebra de um jeito assim, como que eu posso explicar? Por exemplo, nesse caso aqui, você quer saber, né, a soma de todos os ângulos e você tem um único ângulo. Então, cara, por exemplo, né, tu sabe que o ângulo interno aqui do triângulo tem 180 graus, mas você tem um só. Ou seja, os outros ângulos são 180 graus menos esse daqui, no caso são 140 graus. E aí aqui você tem três ângulos que formam 180 graus, e esse ângulo aqui é esses dois, quer dizer, é 180 menos esses dois. E ao mesmo tempo que esse ângulo aqui é 180 menos esses dois, esse ângulo daqui, ele é oposto ao ângulo do outro lado aqui do vértice. E esse outro ângulo do vértice aqui, somado com esse ângulo, dá 140. E esse ângulo aqui, que é igual a esse outro ângulo aqui, do outro lado do vértice, somado com esses outros dois, dá 180. Ou seja, você tem que fazer uma baita de uma maracutaia, cara, algébrica, como vocês podem ver que o professor fez aqui, para chegar no resultado. Deixa eu ver se eu acho a minha resolução desse exercício. Eu não lembro se eu acertei, mas eu acho que sim, aqui. Só que eu fiz... e essa daqui é outra coisa muito interessante, cara, na geometria. Tem diferentes jeitos de chegar no mesmo resultado, sabe? Na verdade, todos os assuntos, né, são assim, mas a geometria em especial parece que é um pouco mais. Eu não lembro, cara, exatamente como que eu fiz aqui. Mas eu lembro que eu usei um pouco da outra propriedade que eu mostrei agora para vocês, sabe? Das setas paralelas e dos ângulos alternos internos. Então, por exemplo, né, aqui você tem um triângulo. Então, eu imaginei que essa linha aqui do triângulo se estendesse. Então, aqui eu teria um ângulo raso. Então, se aqui eu tenho 40 graus, aqui eu teria 140 graus. E aí, olha só, você tá vendo que essa linha desse triângulo aqui, ela se estende lá para cima, para o triângulo também. Então, eu comecei a imaginar como se linhas passassem por eles, tá vendo? Porque daí eu conseguia descobrir o ângulo da outra parte da linha aqui, que ele vai ser um alterno externo. Então, por exemplo, olha só, essa linha tá passando bem aqui. É um pouco complicado de entender, eu sei. E aí, imagina que você tem uma linha que passa horizontalmente aqui e outra linha que passa horizontalmente paralela a ela, só que aqui em cima. Então, se aqui tu tem 40 graus, olha só, esse ângulo ele está entre as duas linhas horizontais, então o outro ângulo que está entre as duas linhas horizontais, só que virado para o outro lado, é esse daqui. Então, ele vai ser igual a esse, ou seja, se aqui eu tenho 40 graus, aqui eu também vou ter 40 graus. E aí, olha só, vocês podem ver que aqui tem um ângulo raso. Então, se aqui eu tenho 40 graus, aqui eu também vou ter 140 graus. Ou seja, aqui eu já vou ter o ângulo interno, externo, só que do outro lado aqui, né? E, cara, e aí eu lembro que, assim, eu consegui chegar a um resultado de um ângulo aqui, e meio que os outros foram caindo como dominó, sabe? E foi bem satisfatório fazer essa questão, porque depois que tu entende minimamente o conceito, fica, assim, muito fácil de fazer, cara. E tem pouca conta até, assim, não é tanta conta igual em funções, por exemplo. Pouco cálculo, na verdade, né? Bem legal também na geometria plana são essas questões que elas te dão somente o enunciado da questão e basicamente você tem que imaginar ali, né,
o exercício em si. Então, por exemplo, aqui ele diz, você tem uma escada de 25 metros, uma escada de 25 metros está apoiada na parede vertical de um edifício. Então, imagina um edifício aqui, né? E aqui tem o chão, e aqui forma um ângulo de 90 graus. E apoiado nesse edifício, você tem uma escada de 25 metros, ou seja, aqui você já tem um triângulo retângulo, formando 90 graus aqui e a hipotenusa como 25 metros. E de modo que o pé da escada está a 7 metros da base do prédio, ou seja, a escada ela encosta no chão a 7 metros do prédio que ela está apoiada, ou seja, aqui você tem a base do triângulo de 7 metros. Aí ele diz, se o topo da escada escorregar 4 metros, quantos metros irá escorregar... Opa... se o topo da escada escorregar 4 metros, quantos metros irá escorregar o pé da escada? Ou seja, se você diminuir a altura do triângulo em 4 metros, né, porque é onde a escada encosta no prédio, enquanto que você vai aumentar a base desse triângulo, que é quanto que o pé da escada vai se afastar do prédio. Eu lembro que eu consegui fazer esse exercício, eu sinceramente não me lembro como que é a resolução dele, mas está aqui, ó. Então eu imaginei aqui, né, dois triângulos. De maneira que aqui eu tenho o primeiro, né, que é a primeira situação, o prédio de altura que vale x, 25 metros a escada, 7 metros a distância. Então, quando eu diminuo a escada, né, tipo, a escada se afasta do prédio aqui no chão, consequentemente ela diminui a altura em que ela está apoiada, é como se eu tivesse x menos 4. E aí aqui eu usei Pitágoras, né, ou seja, para descobrir a altura do prédio. Então, 25 ao quadrado, que é a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é 25 ao quadrado, o cateto é 7 ao quadrado, mais x ao quadrado. Ou seja, né, que eu fiz a conta, que deu 625 é igual a 49 mais x ao quadrado, eu quero descobrir x. É bem fácil, 625 menos 49, né, passo 49 para lá, fica 576, que é igual a x ao quadrado. Aí eu passo uma raiz, né? X é igual a raiz de 576, que quanto que deu? 24. É isso, x igual a 24. Ou seja, se aqui x é igual a 24, aqui eu tenho x igual a 20. E agora é só eu fazer a mesma coisa, só que com x igual a 20. Então, no caso, seria 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado, porque agora eu não sei quanto vale y, mais 20 ao quadrado, que vai dar 625, é igual a y ao quadrado mais 400, passo 400 para lá, sobra 225. 225 é igual a y ao quadrado, o y é igual a raiz de 225, que eu não sei quanto que dá, acho que é 15. 15. E aí, qual que era a pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui. A pergunta é quantos metros irá escorregar o pé da escada, tá? Tá, então se aqui diminui 4, né? Aqui era 24, aqui fica 20. Aqui era 7, aqui passou a ser 15, ou seja, ela se afastou 8 metros. Que foi a resposta aqui da questão, eu imagino. Vamos ver. Deixa eu pular aqui. É isso mesmo, 8 metros. Bem, vamos para mais uma questão aqui. Ah, ok. Essa questão aqui é bem legal, cara. Porque, assim... Cara, se eu não tivesse estudado, né, geometria plana, em outros tempos, essa câmera tá difícil de focar, eu me depararia, cara, com uma questão aqui, dessa daqui, num vestibular ou num concurso, e, cara, de verdade, assim, eu simplesmente passaria. Eu nem tentaria fazer, sabe? Porque eu nem fazia a mínima ideia. Porque ele quer determinar a região da área sombreada, não é do triângulo, é do amarelo ali. E eu consegui fazer aqui, cara. Já faz uns dias que eu fiz essa questão, vamos ver se eu lembro. Mas olha só. Aqui, né, tu vai ter um triângulo equilátero, porque, né, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ou seja, 12 lados de cada. Como a soma é 180 graus, tem 3 lados, então 60 graus cada ângulo desse triângulo. E aí aqui, cara, vem a parte da geometria lá que eu te disse que você tem que usar um pouco a imaginação, né?
que aqui você consegue imaginar, olha só, 3 círculos, tá vendo? Um círculo aqui, outro círculo aqui, outro círculo aqui. Então, o que você tem que fazer basicamente é calcular a área do triângulo, aí você tem que calcular a área de um círculo que tem 6 de raio, aí calcular a área desse setor do círculo, que é equivalente a 60 graus dele, aí tu multiplica por 3, aí tu pega a área do quadrado e subtrai dela essas 3 áreas desses setores aqui dos círculos. Bem, vamos ver como que eu fiz isso daqui, que eu não me lembro muito bem a fórmula, cara. Deixa eu ver, não foi aqui. Eu coloquei uns marcadores aqui no caderno para eu mexer. Putz, eu não lembro. Ah, eu acho que eu fiz talvez só na geometria. Quer dizer, só na álgebra. Acho que eu só fiz a conta. E, cara, essas questões aqui, né? Quando eu tava ali no PIC, né? Cara, eu tava conseguindo fazer de cabeça, sabe? Porque, como eu disse, não precisa de tanta conta. É uma coisa mais conceitual. É que eu não lembro agora, cara, a fórmula da área do triângulo equilátero. Mas dá pra fazer, né? A base vezes a altura dividido por 2. Então a base é 12. Ah, mas eu não lembro a altura. Enfim, cara, assim, eu ainda tenho muitas deficiências aqui em geometria. Tem muita coisa que eu não consegui fazer. E uma dessas deficiências que eu vou precisar correr atrás, né? Eu vou precisar revisar tudo isso daqui, é lembrar de fórmula, cara. Que eu não lembro de fórmula. Eu não decorei. Infelizmente, sim, vai ter que decorar. Não tem jeito porque é muita coisa. Então, enfim. Mas assim, o que importa aqui é o conceito. E o conceito eu consigo entender, sabe? Eu sei qual fórmula utilizar. O problema é quando você não sabe nem qual fórmula, né? Mas é que eu sei quais fórmulas eu utilizar, eu só tenho que consultar aqui. Mas eu vou passar para o próximo. Essa é outra questão bem legal também, cara, que eu não consegui resolver por pouco, assim, eu passei perto de fazê-la, que, bem, eu tive um bom trabalho tentando fazer ela aqui, como vocês podem ver, acho que tudo isso daqui é só dela, até aqui. E, basicamente, olha só, ele quer saber a área dessa parte amarela. Então, aqui, mais uma vez, né, a gente usando a imaginação, você tá vendo que você tem um quadrado aqui, né? E aí, aqui tu tem a parte de um círculo, sabe? E olha só, esse quadrado, cara, ele tá ocupando justamente 1/4, digamos assim, do círculo, né? Porque o círculo ele teria a outra metade do quarto aqui e a outra metade por baixo. Então, o que eu acho que tem que fazer aqui primeiro, se eu não me engano, é calcular essa área do círculo, né? E aí aqui você sabe que esse círculo ele tem um raio de 16 centímetros, que é ao lado do quadrado, e a partir do raio tu consegue descobrir a área dele, né? A área é igual a π vezes raio ao quadrado, eu acho, algo assim. Enfim, eu sei que tu descobre, acho que a área do quadrado, a partir do raio, quer dizer, a área do círculo inteiro a partir do raio do quadrado, e aí tu pega só 1/4, né, ou a parte vetorial de 90 graus, fazendo regra de 3, que é o que tu precisa, e aí tu tem basicamente toda essa área aqui. Só que olha só, eu quero descobrir a área do quadrado, que eu já sei que é 16 ao quadrado, menos essa parte em preto aqui. E essa parte em preto aqui, ela não pega totalmente a área do quadrado. Mas se tu imaginar esse círculo, deixa eu pegar aqui, olha aqui. Imagina que o quadrado, olha só, ele tá aqui assim, ó, tá vendo? Projeta ele aqui, pra cima. E ele tá pegando 1/4 aqui da parte inferior do quadrado. E aí, tu pode traçar uma linha que vai daqui até aqui, né? Tipo, das tangentes, digamos assim, da circunferência. E é basicamente esse corte que ele faz ali, ó. Imagina que você... Tá vendo essa parte aqui, representada por A? Tipo, essa parte... Enfim. Aqui tem duas delas. Não sei se dá pra perceber, só que ela tá sendo cortada ao meio, e aí tem uma parte pra lá e outra parte pra cá. Ou seja, eu preciso descobrir essa parte aqui, eu só multiplico por 2, e depois pego a área total do quadrado e subtraio essas duas áreas de A que eu tô falando aqui. E aí, como que tu descobre essa área de A? Primeiro, tu tem que descobrir a hipotenusa aqui, que é fácil, né? Tu considera x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado, tu faz as contas.
E, cara, eu cheguei, assim, eu quase fiz tudo certo, só que eu confundi um negocinho idiota, assim, eu acho que de multiplicar por 2, sabe? Tanto que eu cheguei ali, ó, que acho que a conclusão era que a área era igual a 256π, e na verdade acho que era tipo 128π, sabe? Conceitualmente eu fiz certo, cara, só que eu errei, tipo, numa operaçãozinha ali mesmo, eu esqueci de fazer a operação, sabe? Me embananei um pouco. Ah, mas, enfim, essa daqui já era a penúltima aula? É, era a penúltima aula, depois foi uma aula ali de semelhanças, né, de razão, de triângulo. Eu não consegui fazer muito bem, mas ok. E é isso, cara. E assim, né, tipo, foram o quê? Quase um mês aí estudando geometria. E eu sei que eu vou ter que revisitar isso muitas vezes. Eu vou ter que revisar isso daqui muitas outras vezes. E tá tudo bem, estudar é assim mesmo. Agora eu vou começar o curso de cálculo. Na verdade, já comecei, estou no comecinho do curso de cálculo do professor Ferreto. E em breve eu faço um vídeo do curso de cálculo. É bem longo, tem 70 aulas, então eu vou fazer acho que uns 4 ou 5 vídeos diferentes. E trago aqui para vocês. E é isso, valeu por assistir o vídeo e até mais.